Oi, boa noite. Como estão todos? Já pedi para nosso convidado entrar. Aguardando você entrar. Boa noite, Oi, Ju, boa noite. tudo bem? Tudo, e você? Tudo Como a minha jóia. câmera aqui vai cair. Você tá apagada pra mim. Peraí. Jura? Peraí. Tá tudo escuro. Não sei se é só pra mim, mas eu tava com o fone, mas acho que Gente, acabou a bateria. é mesmo? Tá tudo escuro. Eu tava te vendo. É. Aí eu entrei e ficou escuro. Vê se você não E agora? colocou. Não, pra Não, mim, eu vê tô se me você não vendo virou a aqui. câmera sem querer. Não, porque eu tô me vendo. Eu vou entrar. E eu tô me Eu tô te vendo. vendo também. Então não sei se é só pra Estou te mim. vendo também. Bom, boa noite. Ah, Solange. Oi, Solange, boa noite, tudo bem? Bom, eu estou aqui com a minha querida Juliana, psicóloga. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoimagem, né, Ju? Queria que você começasse a Isso. falar um pouquinho sobre o que é autoimagem, como, como que esse assunto hoje em dia está bem, né, Ju? Porque com esse negócio de internet as pessoas andam se comparando muito. Tá complicado, né? Isso, eu acho que quando a gente fala em autoimagem, né, Márcia, a gente tem que pensar que não é só o visual, né? Quando a gente fala em autoimagem e psicologia, a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Quando eu pergunto, quem é você? Você pode me responder, eu sou a Márcia. Sim. Tá, mas e que mais, né? Então, porque a Márcia, ela tem muitas qualidades, né? Então, as pessoas acabam se limitando ao exterior. E não é verdade, né? Não é o que a gente tem que olhar, né? Porque quando a gente se olha no espelho, tem dias que a gente está se achando linda. E tem dias que a gente está se achando mais ou menos, né? Ou tem dias que a gente nem quer olhar no espelho porque o espelho está refletindo além do que é visível, né? Além da nossa aparência. E eu acho que a autoimagem é isso, né? É refletir o que a gente tem dentro, né? Nossas qualidades. E às vezes Como a nós gente nos vemos, considera né? É, é como você se sente, como você lida com o seu eu interior, em relação a tanto com o seu eu interior, digo, psicologicamente, como a sua parte estética, né, Ju? Poxa, deixa eu te isso. fazer uma pergunta. Já que você falou que quando a gente levanta e se olha no espelho e se acha. Um dia se Aumentar um acha pouquinho. linda, maravilhosa, outro dia a gente se acha horrível. Isso tem alguma coisa a ver com alguma parte química do cérebro, alguma coisa hormonal? Pode ter, sim. Pode ter, porque assim, principalmente a questão hormonal influencia tudo na nossa vida, né? Tanto que a gente tem doenças que são conduzidas especialmente pela parte hormonal. Então, tudo Sim. isso tem a ver, mas eu acho que também, além da parte hormonal, por isso que é importante fazer exames médicos, né, de rotina sempre, principalmente as mulheres que estão entrando aí na fase da menopausa, porque todos os hormônios mudam, né? Acontece uma reviravolta dentro da gente, da nossa cabeça Eu te digo, eu tô nessa e do fase. nosso corpo. Então, e às vezes a gente nem entende por quê, né? Porque É tá tudo verdade. mudando É a mesmo. mudança de humor, hoje eu tô horrível, minha pele tá horrível. E a gente acaba É, se comparando, porque tudo a gente tá na internet, né? Porque hoje em dia a tecnologia está na sua mão. Então você fica se comparando com as outras pessoas. Isso é natural, é normal.
né? Você acaba, né, olhando, nossa, será que eu tô assim? Como que eu posso melhorar? Como que eu tô? Como é que eu tô lidando com as pessoas dia a dia? Como que as pessoas estão me vendo também, né? Será que elas estão me vendo da mesma forma que eu estou me vendo? Acho que É, fica gerando esse questionamento, né, o tempo todo. então, a gente se questiona, mas a gente não pode usar a internet como padrão, né? Porque hoje ainda tem algumas pessoas que se mostram quando não estão bem. Mas a maioria das pessoas se mostram quando estão bem. Ninguém quer mostrar quando não está bem, né? Então a gente Sim, comparar somente com a parte boa, porque assim, todo mundo tem momentos bons e ruins, né? A sim, vida não é só de momentos bons. Infelizmente, né? Ou felizmente, porque senão também a gente não aprenderia muitas coisas. sim. Mas a gente não, a gente tem que parar de olhar para a vida do outro, né? E se comparar. Eu acho que, assim, lógico, tudo influencia na nossa autoimagem, né? Gente, desde quando a gente nasce, tudo aquilo que a gente foi aprendendo, tudo que nós escutamos de todas as pessoas, não só as coisas ruins, mas as coisas boas também influenciam na nossa autoimagem, né? Então, quando alguém se olha no espelho, né? Vou lá, me olho no espelho, tô me achando linda. Mas, além de eu estar me achando linda naquele dia, provavelmente tem muitos outros sentimentos que estão ali, sabe? Eu tô tendo sentimento de capacidade, né? Que eu sou capaz de fazer as coisas. É, uma autoestima elevada, porque eu sei que eu vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer naquele dia. Mas às vezes eu Sim. olho no espelho e falo, meu, não tô bonita, prefiro não olhar. Por quê? Porque talvez naquele dia eu não esteja bem. Não é porque eu não estou bonita, porque por fora eu continuo a mesma, né? Essa é a parte Você não vai da dormir. imagem positiva e negativa tem a ver com a sua autoestima, né? Acho que Sim, tem porque você não tudo a vai ver, né? dormir. Você não vai dormir, bonita e acorda feia, ou vice-versa, né? Por fora, eu digo, exteriormente. Você não vai dormir de Sim. um jeito e acorda de outro. Ó, lógico, você acorda inchada, tal, mas Infelizmente, aí passa. não existe uma mágica. Né? Então, assim, tem muito a ver com como eu estou me sentindo, né? Ou com o que eu não dei conta no dia anterior e de repente eu me frustrei e aí vai influenciar na minha autoimagem do dia seguinte, né? Tem a ver, acho que Mas também, né, Ju? Aproveitando o seu gancho aí, tem a ver com tudo aquilo que nós absorvemos, né, tudo que nós passamos no dia, que nós absorvemos na parte, quer dizer assim, exteriormente, né, no nosso mundo, a nossa volta. Tudo que nós sim, absorvemos, tudo que nós interagimos no nosso dia, então eu acho que a gente vive experiências, né, aquelas interações sociais que a gente que vive, isso começa a padronizar coisas na nossa cabeça e mexer, né, com essa nossa mentalidade, com a nossa, com a nossa parte psicológica, né? Como que nós nos vemos? A gente começa a se questionar muito, né? sim, e isso é da nossa vida inteira, sabe? Mas não é de um dia para o outro. Porque o que acontece? De um dia para o outro, se eu tenho recursos para modificar o que não foi agradável, eu vou modificar. Isso não vai influenciar não vai ter uma influência tão impactante na minha autoimagem. Mas Sim. o que eu o que eu criei, né? O que eu fui construindo durante toda a minha vida até aqui, isso impacta na minha autoimagem, sim, né? Então, é muito do que a gente já viveu, né, até aqui. E eu falo assim, né, a autoimagem, a gente tem que olhar, se olhar, e quando a gente for fazer uma análise nossa, assim, nos observar, a gente tem que se olhar com carinho, porque o que que acontece? A Sim. partir do momento que eu estou vendo algo que não é agradável, eu não tenho que aceitar, eu tenho que me questionar, né? Eu não posso aceitar a minha autoimagem como uma única verdade, porque muitas Sim. vezes não é o que você é o que alguém falou para você, né? Nós crescemos escutando Sim. muitas coisas,
Então, de Sim. repente, quando você parar para pensar, ai, tá, eu sou incapaz, sei lá, de escrever alguma coisa. Será que você é mesmo incapaz de escrever alguma coisa? Ou será que alguém lá, um dia, na escola, incutiu essa crença em você, que hoje te limita, né? É o que a gente estava falando na outra live sobre crenças limitantes, né? É um Isso, gatilho, é uma coisa vai puxando a outra, porque tem a ver, né? São coisas que a gente acaba absorvendo ao decorrer da nossa vida, né? Desde a infância e a gente vai levando tudo isso para a vida adulta, né? isso mesmo. Então, não aceite o que você, a forma como você se vê como verdade absoluta. Se questione. Sim. Isso é uma verdade ou isso alguém te disse que era verdade? Porque se a gente quer mudar, é a mesma coisa, quando a gente olha no espelho e não tá feliz com o que tá vendo, você não vai mexer no espelho para ver se alguma coisa melhora. Você vai? Não adianta É. você virar o espelho. Não, Você tem que mexer em você para ver outra coisa no espelho, né? Então, a partir do momento que a gente está vendo algo que não está legal, não pegue como verdade, se questione, né? Vá a atrás gente para acaba saber. criando, né, Jo? A gente acaba criando uma imagem, às vezes, para criar uma marca. 2000 anos depois. Márcia, tá me ouvindo? Agora sim, ô papai, que Mas coisa, eu né, menina? não sei se não é. Será que é a sua internet? Porque você tá apagada para mim de novo. Eu vou olhar aqui na minha internet para ver se eu tô Não, mas eu aparecendo. tô te ouvindo, eu só não te Ah, vejo. agora eu entendi! Agora eu Coisa. saquei! Bom, Agora todas caiu as e peças se voltamos. encaixaram! Voltamos, continuemos, então. Da onde a gente parou? Você Eu vou ia virar a falar alguma fita. coisa. Você ia falar alguma coisa. E Então, o que acabou eu estava te caindo. falando, então, sobre autoimagem em relação a uma marca, a criar uma marca. A pessoa acaba criando uma autoimagem, uma marca, uma máscara, diante de algumas pessoas. É isso que eu estava te perguntando. Então, é que assim, Márcia, quando a gente fala de autoimagem, é assim, quando a gente olha para uma pessoa, de repente fala, acho que essa pessoa não é legal. A gente teve uma impressão dessa pessoa. Mas não Sim, necessariamente ela é assim, da forma como a gente criou essa imagem. Então, é isso, a gente criou uma imagem da pessoa que de repente a gente pode ver que não, né? Que não era bem isso, e que a pessoa é bacana, tal, e que você se enganou. Quando a gente fala de autoimagem, é sobre nós, né? sim, Então, o que que acontece? Não é que eu crio uma autoimagem para agradar o outro. Eu me vejo de uma forma e, de repente, eu mascaro o que eu vejo de mim agradando o outro, entendeu? sim. Mas quando eu Entendi. tô sozinha diante do espelho, não tem como eu Sou criar eu uma com eu autoimagem mesma. diferente, É entende? verdade nua e crua. Sim. É você com você. Por isso que tem gente que muitas vezes nem se olha no espelho, né? É o medo de se encarar, É, de ver às vezes, como realmente é a situação. exatamente. Eu já Ou passei por fases que eu não não, gostava de me né? olhar no espelho. Ou não, mas não é porque eu me achava feia, não, é só porque eu não estava contente comigo. Enfim, com a situação que eu estava vivendo. Então, por exemplo, a gente cria isso, né? É, então, Isso é assim, comum, né? Nós somos seres humanos, isso é normal. sim. E todas as fases, assim, a gente tem fases de mudança, né? Na outra live a gente falou um pouco sobre as fases da vida, e assim mesmo, né? Na adolescência a gente tá em transformação, depois vem aí a fase adulta, e aí a gente continua se transformando, né? Tem alguns marcos, mas a gente está em constante transformação. Então, Sim. faz parte, né? A gente não tá feliz com alguma coisa na gente. Por quê? Se a gente tá feliz o tempo todo, a gente não tá em mudança, a gente não tá se transformando, né? Eu preciso me Sim. incomodar
para modificar, né? Então, quer dizer, eu não estou aqui para crescer, né? A gente não está aqui para se desenvolver. Se eu quero me Sim, desenvolver, eu vou me incomodar com alguma coisa em algum momento, sim, né? Porque para exatamente. eu buscar o que eu quero, eu preciso estar incomodada. Sim, precisa Você sair da sua concorda? zona de conforto. Exatamente. Sim. Então faz parte Às vezes, isso. destruir o que você vê de você, né? Que você está vendo de você, você precisa destruir aquilo e recomeçar, né? Isso faz parte do É, processo. e isso, porque a gente transforma, pô, não tá legal. Por que que eu vou continuar numa coisa que não tá legal? Né? Eu não vou continuar numa coisa que não tá legal. Eu vou procurar melhorar. Sim, Por isso que eu falei, quando você vê alguma coisa que não tá legal, se questione. Porque muitas vezes não é uma autoimagem verdadeira. Foi alguma coisa que te falaram e você acreditou, né? é isso que eu ia falar. Às vezes a gente absorve aquilo que o outro falou, né? Aquilo que o outro nos vê, né? Disse, eu vejo você dessa forma. Então, às vezes a gente acaba absorvendo a opinião do outro, né? É, isso mesmo. Internalizando aquilo. E não é verdade, Isso mesmo. E né? assim, Márcia, agora a educação vem mudando, né? Então, se fala muito sobre educação positiva. Só que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles não discutiam isso. Era uma reprodução, não é? Era uma questão cultural, né, Ju? Era uma É questão mais isso, cultural, né? isso. Então, assim, a gente vem, assim, culturalmente, a gente vem de uma educação crítica. Então, para você aprender, não te falavam, tá bom, mas tenta dessa forma. Não, era, pô, você faz tudo errado, achando que isso estava te motivando, né? Ou, não faz assim. Sim. Derruba tudo. Ai, que desastrado. Ai, né? A maioria de nós É, foi criado dessa forma, assim, sim. de nós que eu Era, falo, né? era só ter mudado a forma como dizer, né? Tem várias Isso, formas de se dizer as coisas, né? e Mas não. Então, assim, foi passado do avô, do biso para o vô, do vô para a mãe, da mãe para o filho, do filho para o neto. isso. E assim foi trazendo toda essa cultura, né? É errado, assim, uma frase, uma palavra muda, uma vírgula muda muita coisa, né? Então as pessoas acabam internalizando e tendo uma imagem de si que não é real, né? Isso. E assim, e cada um capta de uma forma, né? Então, Sim. assim, algumas pessoas realmente usaram falas mais negativas, vamos colocar assim, para se motivar. Se motivaram e beleza. Agora, alguns não conseguiram se motivar com essa fala um pouco mais pesada. E aí, pegamos o Deixaram derrotar. saquinho, colocamos nas costas, com todo aquele Exatamente. peso e trouxemos até hoje, Exatamente. né? É difícil, né, Ju? Eu acho que assim, as pessoas têm que. É o que a gente estava falando, né? É uma questão também de autoconhecimento, parar um pouquinho. Tudo, assim, o assunto a gente acaba levando para outro, né, Ju? Mas tudo tem a ver, né? São passos que a gente tem que parar, analisar, ver o que é que está acontecendo com a gente. São coisas que independente da idade que a gente estava falando sobre a maturidade, independente disso, sabe? Porque são questionamentos que acontecem a vida toda. Mas eu falo que nessa idade que a gente está mais velho, quando a gente acaba aprendendo a dizer mais não às coisas, a escolher mais as coisas, o caminho que nós vamos, porque eu acho que a gente acaba vendo que a gente já percorreu boa parte do caminho, que o tempo está diminuindo, a gente fica mais, como que eu vou dizer? Agora eu não acho a palavra, mas enfim, a gente acaba criando Reflexivo. outras perspectivas. A gente acaba criando outras coisas, outras formas de viver, como aproveitar a nossa vida, criar uma imagem diferente da vida, porque já tem outras experiências. Inclusive, temos que criar uma imagem de nós, como você disse, né? Com mais carinho,
sabe? Porque nós já passamos por tantas coisas, a nossa pele, o nosso corpo, tanto por dentro quanto por fora, ele envelhece. Isso é normal, Sim. todos nós vamos passar por isso, né? Então, assim, é o processo da autoaceitação também, não é? Sim, Fala um pouquinho. sim, tá tudo relacionado mesmo, né? Você falando isso, até me veio uma coisa assim na cabeça. Quantas pessoas tiveram problemas seríssimos mentais, assim, durante a pandemia? Você acha que a pessoa teve, assim, lógico que são várias situações, mas eu penso que a dificuldade maior não é ficar isolada do mundo. A dificuldade maior foi estar em contato com você e com todos os seus fantasmas. Exatamente. Porque Exatamente. quando a gente sai, né? Tem gente que não consegue ficar em casa. Mas, assim, lógico, tem gostos diferentes, tem situações diferentes. Mas quantas pessoas não utilizam desse sair para não estar consigo mesmo? Para não né? aproveitar a própria companhia, né? Isso. Então, assim, eu acho que a maturidade, ela tende a nos ensinar que a nossa companhia é a melhor companhia. Independente da situação. Por quê? Porque você é a única que pode acolher todas as suas angústias de uma maneira da maneira mais compreensiva possível. Você só precisa aprender a fazer isso. Aprender a entender o seu momento, né, Ju? Entender o seu momento e se olhar com empatia. Porque por mais que o outro tenha empatia por você, só você sabe o que você passa. Então, ao invés de se criticar, se julgar e criar uma autoimagem negativa, acolha, aceite e transforme para que você crie uma autoimagem positiva. Porque a partir do momento que você consegue se olhar, se acolher, o que vai acontecer? A sua autoimagem vai melhorar, porque você sabe dessa sua capacidade. Ninguém precisa falar para você que você é compreensiva, que você é empática, porque você já vai saber que você tem essa qualidade. Sim. Entende? A gente não tem que ficar esperando, não tem que ficar esperando pelo outro para falar o que a gente é, o que a gente não é. Eu vim até sem reboco hoje, Juliana, porque eu falei assim, hoje eu vou aparecer com a verdade nua e crua nos meus 4.7, beirando meus 4.8, porque dia 21 agora eu faço 4.8. Então aqui, galera, olha só. Aqui está a verdade nua e crua da Márcia. Eu aceitei a mim como estou. Eu era muito mais gordinha do que era. Por uma questão de saúde, eu perdi algum peso. Até ganhei uns 3 quilinhos agora, sabe? Por falta de vergonha na cara. Mas sim, por questões médicas, eu parei um pouco de praticar o esporte do jeito que eu estava praticando, por causa dos meus problemas na coluna, por causa do meu problema no braço. Então, assim, eu estava sentindo muita dor. Então, eu resolvi dar uma pausa, assim, pegar com menos impacto. E assim, a gente cria uma expectativa, a gente fica chateada por não estar praticando o esporte da maneira como a gente estava querendo, né, que a gente estava fazendo. Então, são N situações. Então, assim, tem dia que a gente não está feliz com a gente, né? Mas tem dia que a gente tem que levar maravilhosamente bem o dia. E aceitar. Eu estava falando hoje assim com meus nossa, o dia hoje está nublado, mas não importa, porque eu sei que o sol está lá em cima. Quem é que vai iluminar meu dia sou eu mesmo. Entendeu? Sim. Quem que vai iluminar aqui dentro da minha casa somos nós. Pode acabar a força, a gente pode estar no breu, danado. Mas nós somos a nossa luz. Entendeu? Sim. Então nós temos que nos motivar, criar um círculo de amor em torno de nós, não absorver nada que seja negativo. Entendeu? Críticas. Sempre faça crítica. Se você não tiver o que falar, fique calado. Mas se for falar, que seja uma crítica positiva, porque você nunca sabe como que a pessoa do outro lado vai receber essa crítica, porque você não sabe como ela tá, o estado psicológico que a pessoa se encontra, entendeu?
Você já pensou uma pessoa que está à beira do precipício receber uma crítica negativa? Termina de se jogar. Ela termina, É. entendeu? A gente não sabe como que a pessoa está do outro lado. Por isso que eu falo, a gente tem que levar a luz, expandir energias positivas. O mundo está precisando disso. As pessoas precisam enxergar e se veem de maneira positiva, para que isso possa ser expandido de maneira positiva para o universo. Entendeu? Para as pessoas também. Se a pessoa vê você se acabando consigo, o que a pessoa vai imaginar de você? Que imagem ela vai ter de você? Se você mesmo está acabando com você. Não tem como você vai. A pessoa caiu? Ai, não saiu de novo, papai. Gente, eu tô aqui ainda online, mas acho que a Juliana caiu. Ô, Ju, machucou? Vou chamar você de novo. Vamos lá, vamos ver se a Ju vem. Ô, papai. Eu acho que a Ju caiu mesmo. Olha, eu não sei se ela vai conseguir voltar, mas oportunidades não faltarão. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, quiserem participar, fiquem à vontade, tá? A Juliana vai estar outras vezes aqui com a gente. Ela é psicóloga clínica, ela atende aqui em São Caetano, ela atende casais, atende individual, tá? Eu vou depois passar o endereço para vocês, vou deixar o contato dela aqui pelo WhatsApp. Eu acho que ela não vai conseguir voltar, acho que ela caiu mesmo. Vamos ver de novo se ela vai conseguir voltar. Então, vamos tentar mais uma vez. Eu acho que ela caiu realmente ela saiu do Instagram mesmo, deve ter caído a internet dela. Então é isso, gente. Cuidem da saúde mental de vocês, da maneira como vocês se veem. Se cuidem com mais carinho, tá? Qualquer pergunta vocês podem deixar aqui. Eu vou deixar aqui o Instagram da Juliana também. A Juliana vai estar com a gente mais vezes, fazendo mais lives, inclusive pelo YouTube. Tá? A gente vai ter outras parcerias também para ajudar nessa corrente, tá? Nessa corrente motivacional, para ajudar a todos. Né? Eu acho que assim, um ajudando o outro. Isso é muito importante, porque depois da pandemia, gente, durante e depois da pandemia, as coisas ficaram mais críticas na vida da gente, né? Primeiro porque o mundo deu um boom de repente, né? Muitas pessoas começaram a trabalhar de dentro de casa. Eu acho que foi bom, por um lado, mas gerou muitos conflitos, inclusive conflitos internos. E então a gente precisa se ajudar, né? Compartilhar experiências, isso seria muito legal. Então eu peço para que vocês, se puderem, deixem perguntas aqui que a Juliana vai responder. E a gente se vê na próxima live. Obrigada para quem participou. Um beijo grande para vocês. Eu vi que meu marido e meu tio estão aí, entre outras pessoas também. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês estejam na próxima live. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Ju, você não conseguiu voltar, mas ó, a gente se vê na próxima. Firme aí, tá, parceira? Grande beijo para você. Até a próxima. Now the world